Enquanto cada brasileiro desperdiça mais ou menos 40 quilos de alimentos por ano, mais de 15 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza aqui no país. Esse abismo social, ele fica ainda mais evidente durante uma pandemia. Se de um lado existe abundância de comida, do outro tem uma periferia que está gritando de fome, uma situação terrível, mas também uma grande oportunidade para a gente abrir os olhos e equilibrar essa balança. Diretamente da Audioria, esse é o Não Sobra Nada, um podcast que investiga o preocupante, mas também fascinante mundo do desperdício de alimentos. Eu sou a Dani Leite, da plataforma Comida Invisível, e vou acompanhar você nessa jornada para o não desperdício. Nós vamos falar de comida, mas também de cultura, ciência, tecnologia, história, política, legislação e mais um montão de coisas. Para enfrentar o desperdício, a gente fala e faz de tudo. Não sobra nada, literalmente. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a historiadora Adriana Szalay, que vai mostrar que esse cenário da crise que a gente está vivendo é só mais um capítulo da história da fome no Brasil. Até o século XVII, se não me engano, a fome era considerada uma providência de Deus. Então, se você passava fome, era porque você não tinha trabalhado e Deus te castigou. Então, essa noção de ajuda humanitária também é muito recente historicamente. A gente também vai conhecer o ativismo da Companhia dos Fermentados, que é uma iniciativa que busca lá no passado da alimentação as soluções para os problemas que a gente está enfrentando hoje. E vamos escutar o depoimento de uma convidada muito especial, a ex-ministra Tereza Campelo, uma das pessoas mais indicadas para mostrar para a gente como solucionar essa questão da alimentação no Brasil. A luta contra a fome, antes e durante a pandemia, aqui no Não Sobra Nada. Quando o homem descobriu o fogo, ele descobriu também que ele podia cozinhar. Ele não precisava mais ficar a maior parte do dia mastigando alimentos crus, como faziam os primatas, nossos parentes mais próximos. Esse homem pré-histórico, que ele é chamado de Homo erectus, foi quem mudou o destino da nossa espécie quando ele descobriu o fogo. Por quê? Porque cozinhar é o que nos torna humanos. Nenhuma outra espécie faz isso. O alimento cozido em relação ao cru é bem mais rápido de ser ingerido e demora menos tempo para ser digerido. E isso dá muita energia para a gente. Só para a gente entender o tamanho dessa mudança, ela foi fundamental para que a gente pudesse desenvolver um órgão do nosso corpo que adora consumir energia. Sabe qual é? O cérebro, gente. Sem cozinhar alimentos, a gente não teria o cérebro tão desenvolvido e que nos tornou humanos. Essa é uma teoria que é apresentada num documentário incrível, que é um documentário do Michael Pollan, chamado Cooked. Ele nos mostra como a alimentação tem um papel fundamental na história do nosso desenvolvimento, não só como seres vivos, mas também como civilização. Essa busca por comida, a luta contra a fome, ela vem nos acompanhando desde o início da história da humanidade. Conforme a humanidade foi evoluindo, se organizando socialmente, criando novos sistemas de subsistência, como a agricultura, por exemplo, essa luta contra a fome se tornou um desafio ainda maior graças a outras lutas que foram aparecendo no caminho. A luta contra o clima, as intempéries, as secas, as enchentes, ou até, em casos mais extremos, os desastres naturais que devastam a nossa agricultura. A luta entre as sociedades, os grandes conflitos, as guerras que dizimam populações, desmantelam cadeias produtivas. As lutas entre classes sociais, onde uma parte da sociedade vive a abundância, enquanto a outra enfrenta essa ausência total de recursos, esse abismo que a gente convive diariamente, especialmente no nosso país. E as lutas também contra os micro-organismos, as pestes, as tais pandemias, né? Esses inimigos invisíveis,
os vírus, que é engraçado, eles são pequenininhos, mas eles fazem um estrago danado e eles revelam a fragilidade do ser humano, né? Pois é, a gente está vivendo uma dessas lutas exatamente agora. E mais uma vez, na nossa história, a fome é um dos maiores desafios que a gente vai ter pela frente. Mas a gente vence essa batalha, tenho certeza. E tenho certeza que a Adri Salai também acredita muito. Vamos dar uma olhada? Oi, Dri, tudo bem? Uma delícia ter você aqui com a gente no segundo episódio do Não Sobra Nada. E esse papo, ele vai estar rolando à distância, cada uma na sua casa, né? E por conta até do momento que a gente está vivendo. Esse momento em que um vírus minúsculo, um vírus que é algo que a gente não vê, que faz um estrago danado no planeta, né? E eu acho que ele traz para a gente uma consequência bastante dura no aspecto do ponto de vista da alimentação, né, Dri? A previsão da ONU é que 265 milhões de pessoas podem ser levadas para uma situação de fome a partir de 2020. E esse número é o dobro da estimativa que a gente tinha o ano passado. Então, pensando nisso, eu queria entender contigo o que a história nos conta sobre esses impactos de crises mundiais como esta nos hábitos de consumo e alimentos da sociedade. Olá, Dani. Queria estar falando com você num momento muito mais feliz do que esse, mas mesmo assim eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre a questão alimentar dentro dessa pandemia. O que a gente tem hoje que já se repetiu algumas vezes no passado? A gente tem um país, ou alguns países no mundo, que passam fome já numa situação cotidiana, o que a gente chama de fome estrutural. Então, isso quer dizer que se tudo está bem, tem muita gente que não tem acesso ao alimento, ou tem um acesso ruim ao alimento, que é o que a gente chama de desertos alimentares ou pântanos alimentares. Isso numa situação onde tudo está, entre aspas, normal. E aí o que acontece numa pandemia como essa? A gente entra numa crise alimentar. Então, há algumas mudanças que vão dificultar ainda mais o acesso ao alimento de muitas pessoas no mundo afora. Então, a gente tem, por exemplo, o desmantelamento das cadeias produtivas. Os alimentos, eles não são tão facilmente distribuídos como numa situação normal. Então, algumas pessoas não vão conseguir acesso ao alimento por conta disso. O que acontece também? Aumenta muito o desemprego. A gente tem que pensar que muitas das pessoas de baixa renda, elas têm empregos informais. E numa situação de pandemia, esses empregos, eles são desestabilizados. E aí, como você não tem acesso à renda, você não vai ter acesso ao alimento. Então, além de uma fome estrutural, hoje a gente tem uma crise de fome. E a gente pode ver isso acontecendo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que era uma crise social, uma guerra, mas que matou mais gente de fome do que no conflito. Foram 20 milhões a estimativa de pessoas que morreram de fome durante a Segunda Guerra Mundial, 19 milhões de pessoas que morreram de perdas militares, né, que morreram dentro do conflito como militar. E esse é o cenário que a gente tem, que pode se repetir aqui. Essa estimativa da ONU, eu acredito que está sendo até otimista dentro do cenário que a gente tem enfrentando. E quando você fala de um cenário parecido com a Segunda Guerra Mundial, Dri, eu fico pensando que o direito humano à alimentação, ele surge exatamente em 1948, no Pacto das Nações Unidas, bem quando a gente estava saindo de uma guerra, né? Era um direito para alimentar as pessoas em extrema situação de vulnerabilidade social. Você imagina que a gente está vivendo exatamente um cenário como foi ali o pós-Segunda Guerra, ou passando por esse momento num cenário parecido com aquele? Eu não sei, eu acho que ainda é cedo para te responder isso, Dani, porque a Segunda Guerra durou muitos anos, né? Então foi um desmantelamento da cadeia produtiva enorme. A maior dificuldade que eu vi nos registros históricos era de acesso ao alimento, porque teve bloqueios de um país com o outro, então os alimentos não conseguiam chegar ao país. Então eu acho que é muito cedo para saber o que vai acontecer. A gente sabe que
No momento de crise, a situação se agrava muito, então a gente já vê alguns problemas de desmantelamento da cadeia produtiva, como, por exemplo, produtores aqui do cinturão de São Paulo que não conseguem escoar a sua produção e precisam jogar alimentos fora. Isso está diretamente ligado à crise, mas eu acho que é difícil ainda prever os números e o tamanho que vai ser isso, porque a gente tem que pensar que pode ter uma reincidência, né? Novas ondas e que vão perpetuar essa situação de crise. Essa situação de fome, especialmente se a gente pensar nesse recorte Brasil, ela sempre acompanhou a gente desde o início dos tempos, né? Talvez não ali no contato, né? No momento ali do contato, porque o Brasil sempre foi muito abundante, né? Se a gente for olhar lá para a carta de Pero Vaz de Caminha, ele falava das abundâncias das águas que tem, em se plantando tudo dá, né? Agora, desde então, a fome, ela é uma premente nesse cenário brasileiro, né? A gente não sabe dizer com total clareza como era a alimentação pré-invasão. O que a gente sabe é que quando os portugueses chegaram aqui, eles tentaram implantar numa outra terra um sistema de produção que era europeu, mas eles tinham muita dificuldade. Então, essa importação de hábitos, ela gera um problema também de produção, porque a gente tem que considerar o bioma em que a gente está. E também é importante a gente pensar que o que é considerado alimento, ele é culturalmente colocado. Então, quando o português vem para cá, se ele olha um pé de açaí, por exemplo, ele não entende que aquilo é alimento. Ele vai demorar um tempo, ele vai olhar os saberes dos povos que já estavam aqui para ver que aquilo é alimento, e mesmo assim ele demora ainda mais para assimilar e para utilizar aquilo como alimento. E você acha que, assim, se a gente for pensar, a chegada dos portugueses, ela acabou dando essa cadência, inclusive na relação que a gente teve século XIX, século XX, esse olhar da fome como problema estrutural? Você acha que foi essa decisão de escolha alimentícia num padrão de europeização que trouxe a gente para esse lugar que a gente está, Adri? Essa visão da mudança de fome como questão estrutural, ela está ligada a um comportamento europeu dos hábitos alimentares. Então, por exemplo, os escritos da década de 50, 40, o leite e a carne eram os grandes ingredientes. Pensar que o leite era o alimento mais completo é hoje muito estranho, né? Porque a gente vive uma guerra contra o leite, contra a lactose. Sem dúvida. E naquela época era o grande alimento, que era um padrão totalmente europeu. Inclusive, referência, né? Era a referência. Inclusive diziam que na Amazônia era um lugar de fome estrutural, endêmica, porque tinha pouca disponibilidade de alimento, que é impensável hoje. Que absurdo, né? E como que o trabalho do Josué de Castro, ele foi permeando essas questões da fome, e com tanto material assim, a gente ainda não conseguiu ter uma política pública adequada para combater? É interessante a sua pergunta, Dani, porque o José de Castro, ele fez inúmeras ações, ele foi um dos articuladores da alimentação escolar, que é muito importante hoje, refeitórios populares, refeitórios dentro das fábricas, que é uma lei que tornou obrigatório a alimentação dentro das fábricas, e outra, enfim, foi presidente do Conselho da FAO, fundou um grande número de ONGs de combate à fome, mas mesmo assim a fome não mudou durante a atuação de José de Castro. Na década de 70, a gente tem 60% da população com deficiência calórica, e uma questão muito séria com a fome ainda. E a fome não mudou porque ela não virou uma vontade política, numa política de Estado, né? Não de governo. Não importa o governo que você está, você precisa combater a fome, isso precisa ter uma continuidade. Dri, por falar em fome, é verdade mesmo que a gente teve situações de canibalismo no Brasil? Sim, durante a minha pesquisa de doutorado, eu não encontrei isso ainda em livros, mas na pesquisa de doutorado eu analisei a imprensa brasileira durante muitos anos para entender como a fome era colocada, e achei alguns relatos de canibalismo.
Porque o que acontece numa crise alimentar, o que você entende como alimento, isso se alarga. Mas se você tem uma situação extrema, que é o maior tabu das civilizações, assim, que algumas que ritualizam o canibalismo, mas a gente pode falar de modo geral que o maior tabu alimentar das sociedades é o consumo de carne humana, mas imagina a situação em que está aquela pessoa para que ela cometa o canibalismo numa sociedade como a nossa, que não entende a carne humana como alimento. Porque o que você separa como alimento ou não, isso é culturalmente colocado. Então, para uma pessoa comer uma carne humana, é que ela estava numa situação de extrema carência. E aí também teve relatos de, por exemplo, mãe que mata os filhos porque não aguenta mais ver os filhos sofrendo de fome. Essa é uma história do Brasil que a gente fala muito pouco. E é muito triste, né? Que realidade triste. E a gente pensando nesse lugar, né? Um lugar de fome por um lado e, de outro lado, um extremo desperdício. Como que você vê essa relação, Dri? Se a fome é causada pela desigualdade social, e eu acredito piamente nisso, então a gente tem um grupo social que tem uma dificuldade de acesso ao alimento e a gente tem outro grupo social que pode desperdiçar, porque você desperdiça quando você tem abundância. Mas quando você tem abundância no Brasil, se você tem acesso à renda que vai te permitir. A gente é um dos países mais desiguais do mundo, então tem um grupo de pessoas que desperdiça uma quantidade enorme, porque não precisa tomar cuidado, né? Eu posso usar só o miolinho da cenoura porque eu tenho quantas cenouras eu quiser. E falando nisso, aí a gente começa a pensar nessa questão da relação com a tecnologia, né, da tecnologia na alimentação. Se a gente for lá atrás, se não me engano, no século XIX, século XX, começam a surgir os moinhos de trigo, começa a navegação, então você começa a facilitar esse trânsito do alimento até a chegada dos dias atuais do alimento ultraprocessado. E nessa toada que a gente caminhou, a gente vê esse processo de desconexão do homem com a natureza o tempo inteiro, né? E é uma loucura isso, né? Como a gente se distanciou do ritmo da natureza, né? Eu muitas vezes vou para uma comunidade caiçara, uma comunidade isolada, ou mesmo para a Amazônia, para uma comunidade indígena. E você vê essas duas populações vivendo muito mais no ritmo da natureza, respeitando mais o tempo. É curioso, né? Sim, isso mostra essa experiência com essas comunidades tradicionais, que a gente fez alguma coisa errada enquanto sociedade, eu acredito. A gente está vendo que não deu certo, né? Essa pandemia é reflexo disso, da nossa forma de viver. O que marca o ritmo do nosso corpo e o ritmo da nossa vida é o relógio, a máquina e a tecnologia. E essa pandemia tem mostrado que a gente precisa rever isso. Eu não sei se a gente vai rever, mas eu acredito que seja extremamente necessário a gente olhar para essas culturas ancestrais e tradicionais e ver como eles lidam com o tempo e com a natureza para aprender com eles. E pensando nessa questão da pandemia, o que eu tenho visto hoje? E a gente tem acompanhado muito de perto mesmo essa questão, especialmente no que impacta as periferias, as regiões periféricas. Eu tenho visto que a população ela tem se unido muito, e quando eu falo população, eu não estou falando só de pessoas físicas, embora eu veja muito esse movimento também, mas empresas, investidores, family offices, olhando para a sua responsabilidade social como eu nunca tinha visto antes. E pensando nesse prisma, eu te pergunto, você acha que a gente, pós-pandemia, existe alguma chance da gente resolver essas questões de fome no Brasil? Esse dever de ajudar, isso também é muito recente historicamente, porque até o século XVII, se não me engano, a fome era considerada uma providência de Deus. Então, se você passava fome, era porque você não tinha trabalhado e Deus te castigou. Então, essa noção de ajuda humanitária também é muito recente historicamente. Eu tenho visto muita gente, mas eu queria entender, em números grandes, o que isso significa para o Brasil. E aí, se a gente pensar que existe efetivamente esse novo olhar, a gente consegue ter um pouco de esperança. Eu acredito que o combate da fome no Brasil, ele se dá em 4 frentes. Primeiro é a terra. Então, a gente precisa
fortalecer o trabalhador rural, dar ele acesso à terra para produção em escala familiar, buscando a diversidade nessa questão da terra. Políticas públicas de incentivo a produtos saudáveis, produtos vindo dessa agricultura familiar e, por exemplo, taxação de ultraprocessados. E o terceiro, que eu acho que está relacionado ao que você está falando, Dani, que é a educação alimentar nas escolas e nas cadeias. Só que o que mostra os dados e a história é que a forma mais efetiva de combate à fome é o combate à desigualdade. Enquanto houver algumas pessoas que ganham muito e outras que ganham pouco, essas pessoas que ganham pouco não vão ter acesso ao alimento. Que coisa, né? A gente vê que realmente enfrentar isso, para mim, é a gente enfrentar questões de distribuição de renda, e o ponto principal, que eu concordo 100% contigo, é que desperdício é um hábito. Hábito a gente só muda com educação e com recorrência, né? Então, enfrentar essas questões através da educação, eu acho que é a grande chave. Dri, eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Eu ficaria aqui horas contigo, eu aprendo demais contigo e foi uma alegria enorme te ter aqui no segundo episódio do Não Sobra Nada. Obrigada, Dani, parabéns. Quando a gente fala sobre a necessidade de resgatar nossa conexão com a natureza, também com as práticas para evitar desperdício de alimentos, eu logo penso numa iniciativa fantástica que junta tudo isso, que é a Companhia dos Fermentados. O trabalho da Companhia dos Fermentados parte de um resgate de técnicas antigas de conservação de alimentos, como a fermentação, um processo que, além de evitar o desperdício, muitas vezes até melhora as características nutricionais do alimento. Mais do que produzir kombucha, conservas, molhos e outros produtos deliciosos que eles fazem, o pessoal da Companhia dos Fermentados também ensina como fazer. Eles dão aulas, eles trabalham junto com comunidades, eles têm um trabalho realmente muito bonito. A motivação deles é justamente disseminar a cultura ancestral para que as pessoas se empoderem e tirem o maior proveito desses alimentos, né? É isso que conta pra gente o Fernando Goldstein, que é um dos idealizadores da Companhia dos Fermentados. Eu acho que a maior motivação da gente ingerir e produzir em casa os alimentos fermentados é essa coisa de se apropriar das técnicas antigas, né? Essa coisa de se apropriar do alimento é empoderador e eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando isso. O que eu estou colocando para dentro, né? A questão da saúde está cada vez mais presente na vida das pessoas e isso perpassa pela alimentação. Então, o processo de fermentação é um processo libertador, é um processo que liberta a gente dessas garras dos ultraprocessados, né? E a gente encontra a comida genuína e a comida afetiva, não no sentido mais hippie da acepção da palavra, mas afetivo no sentido de empoderamento cultural mesmo, né? Porque é um etnocídio, de certa forma, essa supressão paulatina dos processos antigos de produção de alimentos. E a gente praticar essas técnicas antigas vem nesse sentido, vem como resistência, vem como luta, né? E manutenção da cultura. Poxa, Fernando, que incrível! Eu admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns mesmo e por estar trazendo pra gente esse resgate ancestral tão importante. Eu acredito que o aproveitamento integral dos alimentos é uma das formas mais incríveis para a gente enfrentar a escassez e a fome. E queria dar uma dica. Sabe quando a gente vai cozinhar uma cenoura, uma beterraba, ou mesmo descascar cebola para usar a cebola para fritar? Guarda essas cascas, essas pontinhas, muitas vezes as sementes. Quando eu não vou usar na hora, eu até guardo no congelador. E por quê? Porque depois, quando eu quiser fazer um risoto, por exemplo, eu pego isso, refogo com uma cebola e um azeite e ponho água. Isso vira um caldo maravilhoso que a gente pode usar como fundo de risoto, como base para sopas, como base para um monte de alimentos. Eu acho que assim, a gente não precisa jogar fora.
a gente pode usar o freezer como uma arma super poderosa e que está do nosso lado aí para a gente combater o desperdício de alimentos. Sabe, gente, a fome é um problema seríssimo. A fome, ela já matou e mata diariamente muito mais gente do que o Covid-19. O grande problema é que a fome, ela é o maior tabu da humanidade, né? A fome tem que ficar escondida, esquecida. A fome é invisível, porque a fome nos dá vergonha, né? Então dificilmente a gente encara e enfrenta esse problema. E agora, com essa pandemia, o que começou a acontecer? A gente começou a perceber que eu só posso estar bem se o outro está bem, né? Então, a gente começa a ver uma mobilização gigante de empresas, de pessoas para levar alimentos e entender a importância da atuação social, a importância da gente ter políticas públicas adequadas que enfrentem de verdade essa situação. Só assim a gente vai poder sair desse problema. Porque enquanto a gente está aqui tranquilinho, isolado nas nossas casas, a periferia grita de fome. E a gente pode ajudar a resolver esse problema. Para concluir o episódio de hoje, a gente convidou alguém muito especial. Uma pessoa que participou da implantação de uma série de projetos e políticas que cumpriam esse papel, tirando o Brasil do mapa da fome lá em 2014. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Eu acho que é importante a gente lembrar que no Brasil a população passava fome, mesmo o Brasil sendo um grande produtor de comida, um grande produtor de alimento. O povo passava fome apesar de trabalhar muito, porque não tinha acesso a esses alimentos que o Brasil produzia, porque não tinha renda para acessar esses alimentos. Então, o conjunto das políticas que foi implementado no Brasil são políticas que enfrentaram principalmente essa questão, como foi o aumento do salário mínimo, como foi a criação do Bolsa Família, a geração de empregos, fortalecimento da renda da agricultura familiar, programas que fizeram com que o agricultor familiar que produz comida tivesse um aumento da sua renda. Com isso a gente teve uma melhora geral na produção disso que é o alimento que chega na mesa da população, né? Arroz, feijão, salada, fruta, que é produzido pela agricultura familiar. Programas que ajudaram muito, como o programa de aquisição de alimentos, o próprio programa de merenda escolar, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. No Brasil, a gente tem 43 milhões de crianças que se alimentam na escola. Isso também deu um salto muito importante e a gente passou a produzir e comprar da agricultura familiar. Então, tudo isso contribuiu muito para que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014. Esse conjunto de políticas vem sendo desorganizada e destruída desde 2016. Né? O PA praticamente foi extinto, o programa de cisternas foi praticamente extinto. Né? O conjunto de políticas, o aumento do desemprego, tudo isso acabou revertendo toda aquela situação que a gente tinha e o Brasil já estava de volta ao mapa da fome. Então, o mais dramático é a gente entender que hoje o Brasil enfrenta essa pandemia já com uma situação muito frágil do ponto de vista da segurança alimentar. Quer dizer, a gente já tinha essas políticas públicas em processo de desorganização e a crise do coronavírus nos pega em cheio, despreparados, ou seja, a rede de proteção que garantiu que a gente saísse do mapa da fome, ela estava desmontada. Então, é urgente que se tomem medidas em caráter emergencial, mas que ao mesmo tempo a gente comece a reconstruir essa rede de proteção. E é importante a gente não esquecer que essa crise vai passar. E se a gente não garantir que o produtor rural, né, o pequeno agricultor, continue produzindo, quando a crise passar, ele vai estar sem condição nenhuma de garantir alimentos. Então, nós temos que estar olhando agora e, ao mesmo tempo, garantindo que esse agricultor possa continuar vivo, possa continuar, né, com a sua propriedade funcionando, para que ele possa voltar a fornecer e abastecer a cidade
não só agora, mas quando a crise passar. Então, são políticas emergenciais importantíssimas que têm que acontecer, e a situação só não é mais dramática, né, frente a essa completa ausência e desorganização e falta de coordenação do Estado brasileiro, em especial do governo federal, só não é pior porque existe uma rede de solidariedade funcionando, e isso tem garantido e apoiado muito a população, felizmente. Nossa, Tereza, eu não tenho dúvida que é somente através da solidariedade e das mãos dadas é que a gente vai conseguir enfrentar esse problema. Bom, a gente encerra aqui mais um capítulo do nosso Não Sobra Nada. Eu sou a Dani Leite e espero você nos próximos episódios do Não Sobra Nada para a gente juntar forças e ideias no combate ao desperdício de alimentos. Entre em contato com a gente através das páginas da Audioria Mídia ou do Comida Invisível, tanto no Instagram quanto no Facebook. Manda pra gente dúvidas, dicas, comentários e até mais. Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, roteiro Pedro Damasio, edição e sound design de Luiz Felipe Lamucci e trilha e identidade sonora de Frederico Oliodoro. Esta é uma produção em parceria com Comida Invisível, a plataforma que conecta quem tem alimentos próprios para doar com quem precisa deles. Não Sobra Nada é mais um podcast Audioria.